autópsia da cantora foram divulgadas nas redes sociais, elas foram vazadas na internet. Porém, a pessoa que divulgou essa imagem foi a mesma responsável pela divulgação das imagens do Gabriel Diniz, que chocou muita gente, né? As imagens viralizaram, foram pulverizadas de uma maneira assim. Eu digo isso porque eu recebi na época da morte do Gabriel Diniz, involuntariamente, isso no meu telefone, né? Em grupos, assim, do nada, assim, sem, né? Mandaram e aí eu fui obrigado a ver até apagar, né? Na época nem tinha a opção de você desativar o download automático, né? Enfim, o homem responsável por isso, ele foi condenado pela divulgação, né, das imagens ali das autópsias da Marília Mendonça e do Gabriel Diniz e foi também condenado pela divulgação de nazismo, xenofobia, racismo e outros crimes. Esse homem, então, né, que fez a divulgação das imagens da autópsia da Marília Mendonça, falecida na queda de um avião em 2021 lá em Serra de Caratinga, e também, né, do Gabriel Diniz, que também foi vítima de um acidente aéreo em 2019, foi condenado por diversos crimes. O André Felipe de Souza Alves Pereira recebeu uma pena de 8 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção. Ele foi condenado por crimes de vilipêndio a cadáver, divulgação do nazismo, xenofobia, racismo contra nordestinos, uso de documento público falso, atentado contra serviço de utilidade pública e incitação ao crime, conforme foi ali divulgado pelo jornal O Globo, tá? Para o juiz responsável nesse caso, houve, abre aspas, objetivo de humilhar e ultrajar os referidos mortos, cujas imagens invocavam grande apreço popular, circunstância que comprova o dolo inerente ao tipo penal, ou seja, realmente existiu ali um apelo, né, com a imagem dessas duas figuras que infelizmente o Brasil perdeu, né, e foi comprovado que existiu um dolo, que existia um crime no caso, tá? Então ele inicia cumprindo essa pena em regime semiaberto. Eu discordo, acho que tinha que ficar em regime fechado mesmo, mas de toda forma ele já tá preso, isso que é mais importante, tá? O vilipêndio de cadáver, para quem tem dúvidas ali, é considerado um crime contra o respeito aos mortos e ele é previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro, tá? E tem aí a pena prevista de 3 anos de detenção e multa. Uma notícia até que boa, né? Esse homem foi finalmente preso depois de tanto tempo. Muito admira, Daniel, não somente esse crime, né, de divulgar as imagens, também ainda nazismo, né, xenofobia, racismo e outros crimes. Então, assim, ele fez o bingo do crime, né? Ele queria ali fechar todos os crimes possíveis. Felizmente, esse homem foi condenado, né? Ainda, como você falou, em regime semiaberto, deveria ser um regime fechado. Eu concordo plenamente, porque são crimes, assim, horríveis, né? Horrendos. E essa lei, né, sobre respeito aos cadáveres tem, né, respeito aos mortos, mas respeito a quem fica também, aos familiares, né? Tem toda essa questão envolvendo a Marília ter o filho dela, que um dia pode chegar a ver esse conteúdo, a mãe dela, né? Todas as pessoas próximas, os amigos, os parentes, né? Não somente Os a Marília, fãs. os fãs também, a questão do Gabriel Diniz também. Então, assim, é um negócio horrível. A gente chegou a noticiar que tinha gente vendendo essas fotos até, né? Naquela época. Foi aberta então a investigação, descobriram aí o responsável pela publicação desse conteúdo e felizmente ele foi condenado. Eu acho bem pouco, ainda acho pouco, porque ele ainda tem a chance de ficar em regime semiaberto, devia ficar em regime fechado, né? Mas a gente sabe como é a justiça no Brasil, a gente sabe que existem aí, né, recursos e tudo mais, onde muitas vezes uma pessoa que fez um negócio desse, muitas vezes vai alegar que não foi crime violento e etc., pode até ter redução de pena, né? A gente sabe que é Sim. bem complicada a situação no Brasil quando o assunto é esse. Inclusive, ele assumiu ser o dono de um perfil, né,
que enviava foto dos cadáveres para os usuários, né, nas redes sociais. E provavelmente era ele que estava vendendo isso também, Ítalo. Eu só queria complementar rapidamente que chega a informação aqui que ele também fez a divulgação das imagens do Cristiano Araújo. Então, assim, 3 pessoas, né, 2 vítimas de acidente aéreo, uma de um acidente de carro, né, 3 grandes nomes do sertanejo aqui no Brasil, e a gente tem aqui a pequena lista, olha só, a pequena lista de crimes que ele, os delitos, né, que ele teria cometido. Mas daqui a pouquinho eu falo, eu vou deixar você concluir. Não, era basicamente isso, né? Inclusive ele chegou, né, a dizer que não teve nada a ver com o perfil publicado nas redes sociais aí, que tinha símbolo nazista, né? Disse que não sabia que o conteúdo era ligado a esse tipo de situação, porque ele tinha um perfil em rede social com a suástica, né? Nossa. E em resposta, o juiz falou que o argumento dele foi frágil e inverossímil, né? Já que o acuso fez inequívoca divulgação do nazismo. Na sentença, inclusive, foi destacado que André Felipe confessou ter cometido os crimes de racismo e de procedência nacional e xenofobia contra nordestinos e estrangeiros. Então, assim, a fruta nunca cai muito longe da árvore, né? A pessoa que faz uma coisa tão nojenta como divulgação de fotos de pessoas que faleceram, né? Age de uma forma tão suja, também aí pratica outros crimes, né? Outros crimes tão nojentos quanto esse tipo de racismo, esse tipo de xenofobia e até nazismo, né? Então fica aí essa informação. Foi condenado, eu ainda acho que foi pouco. Acho que foi pouco. Tem que apodrecer na cadeia uma pessoa dessa. Eu também acho. Eu tava dando até uma olhada aqui em algumas notas a respeito disso. Ele posava com armas, né? Assim, coisas absurdas. E não duvido que ele tenha comercializado essas imagens, né? Que ele tenha sido um dos responsáveis pela venda desse tipo de conteúdo, que infelizmente movimenta a curiosidade das pessoas, né? Ou sei lá qual outra... outro pensamento doentio que as pessoas podem ter em querer pagar pra ver isso. Enfim, acho que nem de graça, né? A gente deveria ter esse tipo de informação. E cabe também ao poder público ter mais segurança, né? Acho que os cadáveres, as pessoas ali precisam também desse respeito. Então a responsabilidade também é do poder público em quem tem acesso ao sistema e se essas imagens estavam registradas em algum sistema interno. Talvez ter uma forma com que IMLs, esses outros lugares não permitam a entrada com celular, que tenha uma fiscalização um pouco mais rigorosa, porque a gente já ouviu falar de tantos escândalos envolvendo IMLs ao longo do Brasil, né, ao longo do país, alguns aqui que até dá um pouco de nojo da gente mencionar, né, então não vou entrar muito nesses detalhes, mas é curioso, porque o poder público identificou, depois de muito tempo identificou e prendeu aí, mas por que ele tá em regime semiaberto, né? Que seja um pouco mais rigoroso e que seja também rigoroso na forma como esses dados são tratados. A gente até entende, né, Ítalo, que às vezes é necessário fotografar, né, para ter o registro. A pessoa morreu por causa disso. Tudo bem, maravilha, mas implemente um sistema de segurança do caso. Exatamente, né? Até porque a gente viu no Fantástico no domingo mesmo um garoto de 14 anos que tinha acesso ao sistema da Polícia Federal, que ele colocou como se ele tivesse morrido para que ninguém fosse atrás dele, ele vendia isso nas redes sociais. Então que sistema de merda é esse que eles usam, que uma criança de 14 anos consegue usar? Cadê o investimento? Porque dinheiro a gente sabe que tem.